Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Graça e paz em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo os abrace neste momento, os acalente e nos traga o senso da urgência do viver em comunhão, do estar em união em todo tempo, em todo momento. Queridos, antes de continuarmos aí a nossa série de sermões, eu gostaria de trazer alguns avisos para os irmãos. Consegue virar a chavinha aí, meu irmão, por gentileza, só para eu já deixar aí. Certo? Que beleza. Alguns avisos, queridos. Mais uma vez lembrando vocês do nosso musical, dia 9 de abril, às 19 horas aqui na igreja, tá bom? Dia 9 de abril, às 19 horas aqui na nossa comunidade, um musical especial de Páscoa. É um evento todo preparado para a celebração desse momento importantíssimo do nosso calendário cristão. Nesse mesmo dia, pela manhã, dia 9 de abril, pela manhã, nós teremos café da manhã às 8 horas da manhã, tá bom? Então fiquem atentos aí ao nosso grupo de WhatsApp, ao boletim, porque nós ali estaremos convidando, desafiando os irmãos que estarão presentes a trazerem ali um prato, algo que nós possamos aqui compartilhar. Às 8 horas da manhã. E às 9 horas nós teremos um culto com a celebração da Santa Ceia. Tá bom? Então nós teremos Santa Ceia no próximo domingo à noite, mas no segundo domingo, que é domingo de Páscoa, nós teremos a Santa Ceia pela manhã também. Tá? Então é um mês aí de celebração que nós teremos em abril. Em abril também nós temos duas novidades aí para os irmãos. Nós iniciaremos os cultos nos lares, tá? Nós iniciaremos os pequenos grupos. Também fiquem atentos aí ao grupo de WhatsApp. Provavelmente nesse primeiro momento, nesse primeiro mês, funcionará apenas um grupo que eu estarei conduzindo, para que depois ele se desmembre e possa se dividir aí em outros lares, tá bom? Mas a partir de abril começaremos os cultos nos lares. Também no mês de abril nós começaremos um estudo bíblico, às quartas-feiras aqui na igreja, às 19h30, tá? Das 19h30 às 20h30, aqui na igreja, às quartas-feiras, teremos estudo bíblico, tá? E ali é algo jamais pesado que nós teremos aqui. Pesado e não menos abençoador, se Deus quiser, tá? Então, desafio os irmãos também a estarem comparecendo. Eu vou avisando os irmãos lá no nosso grupo das datas certinho para que vocês estejam aí por dentro de tudo. Tá bom, queridos? Acredito que de aviso, mais alguma coisa? Fica à vontade, minha querida. Glória a Deus. Com certeza. Olha que legal. Excelente, excelente, minha irmã. Deus abençoe. Obrigado, viu? Reforçando aí então o convite que foi feito pela manhã, e aí a irmã trouxe o reforço. Foi colocado também lá no grupo do boletim, tá? Tá lá. Fiquem atentos e vamos prestigiar aí a nossa querida Daniele ou Daniela? Daniele.
Então, os irmãos estão mais convidados, a entrada é franca, tá, queridos? Então, que possamos estar aí comparecendo neste dia e neste horário. Amados, como nossa última proposta de sermão para essa série, hoje é o último sermão da série Uma Vida Feita em Caminhos. Nós falaremos de uma caminhada que manifesta o reino. Um caminho onde o reino é manifestado. De que forma nós podemos trilhar por esses caminhos? Nós vimos aqui nestes 2 meses pelos quais nós caminhamos nessa série de estudos, nesses diversos aí caminhos pelos quais apenas em Cristo e apenas a partir de Cristo nós podemos trilhar. É uma coisa que você me ouviu falar bastante, que você vai me ouvir falar enquanto eu estiver vivo, é que nós não damos conta por nós mesmos, mas Cristo é aquele que dá conta daquilo que a gente não dá conta, e que só a partir dele, nele e vinculado a ele, que nós também teremos a possibilidade, capacitados pelo Espírito e pela vida dele, que está em nós, a realizar e andar por esses caminhos que ele propõe. Então esse é o grande direcionamento. E para então refletirmos acerca de uma caminhada na manifestação do reino, eu gostaria de convidar os irmãos a acompanharem comigo a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tem aqui na projeção para que vocês possam acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar mais uma vez, queridos? Santo Espírito, nós clamamos a Tua iluminação nessa hora. Rogamos a Ti que nos faça absorver tudo aquilo que o Senhor quer, que nós, enquanto povo, enquanto servos, discípulos, discípulas, enquanto aqueles que se propõem em resposta a Ti a segui-lo, a viver todas essas realidades que o Senhor tem proposto para nós até aqui, durante todo esse tempo de caminhada, nos caminhos que emanam de Ti, o único caminho, a única verdade, a única vida, Cristo Jesus. Guia-nos, Pai, ilumina-nos, ensina-nos, para que nós possamos viver as Suas realidades e as realidades da manifestação do reino de Deus aqui e agora. Em nome de Cristo que nós oramos a Ti. Amém. Queridos, antes de falar sobre manifestação, eu gostaria de falar sobre expectativa. Eu não sei se você já teve a experiência de algum dia, ou se você já foi esse tipo de criança, e eu já fui esse tipo de criança, em que você fala algo para a criança, você diz: olha, semana que vem eu vou te levar no lugar que você tanto queria, eu vou te fazer uma surpresa, eu vou comprar algo que você gostaria. Você faz algum tipo de promessa para a criança. Você fala: ó, semana que vem, mês que vem, daqui um tempo. E não demora 5 segundos, a criança está na barra da sua calça. Viu? É agora, pai. Já deu o momento? Está lá puxando a camisa da mãe. Mãe, chegou a hora, passou 10 segundos que a mãe tinha falado: semana que vem, filho. Semana que vem, filha. Porque isso gerou uma grande expectativa no coração dela. Crianças são assim. Quando minha mãe falava algo para mim, eu ficava importunando ela o tempo inteiro. Talvez porque criança, dependendo da idade, não tem a concepção de tempo que nós temos. E para ela, passou 5 segundos, já é a semana que vem. Eu quero que seja revelado aquilo que foi prometido. Ela cria uma grande expectativa, ela quer que aquilo que foi prometido seja revelado, seja manifestado, se faça conhecido. É isso que uma manifestação é. Manifestação é fazer algo conhecido, ou se fazer conhecido. É trazer à vista alguma
realidade, é revelar algo que está sendo, muitas vezes, aguardado ansiosamente. Algo que gera uma grande expectativa. Aquilo que está sendo aguardado gera expectativa até mesmo para nós. Às vezes você tem algo planejado e você talvez comprou uma viagem que ela vai acontecer daqui 1 ano, e aquilo começa a gerar uma expectativa no seu coração. Algo que é aguardado gera expectativa. E muitas vezes uma grande expectativa. E quando nós falamos em grandes expectativas ou grande expectativa era o que o povo judeu tinha com relação à chegada do Messias. E o que é o Messias? Quem é o Messias? Messias é aquela figura prometida pelos profetas do Antigo Testamento, especificamente, não apenas, mas por toda a realidade do Antigo Testamento. Messias era aquela figura, aquele enviado de Deus, aquele ser que Deus enviaria para que pudesse libertar o povo judeu de todo tipo de opressão. O povo de Israel, de todo tipo de opressão. Essa é a figura do Messias. O Messias é a figura de esperança. O Messias é a figura de libertação. O Messias é a figura que trará plenamente e perfeitamente a libertação para um povo que, por diversas vezes, enfrentou opressão. Essa era a expectativa do povo judeu nesse tempo em que Marcos escreve o seu evangelho, ou no momento de vida em que Cristo está começando o seu ministério, melhor dizendo. E este é o momento da narrativa de Marcos. Tem como pano de fundo o Império Romano. Então perceba, a esperança do Messias é a esperança de alguém que virá ou viria para libertar o povo de Israel de todo tipo de opressão. E no momento em que Cristo inicia o seu ministério, esse povo está sendo submetido a um grande império, o chamado Império Romano. Então a vinda do Messias, na expectativa do povo de Israel, do povo judeu daquele momento, era que o Messias, quando viesse, libertaria este povo desta subserviência, dessa escravidão. E, obviamente, Roma seria destronada e o povo, então, de Judá teria a grande proeminência. Então, Marcos vem mostrar de que forma Cristo cumpre essa expectativa. Há uma expectativa, há uma grande expectativa. Para os judeus religiosos, poucos religiosos, nem tanto religiosos assim dos tempos de Jesus, a expectativa do Messias, daquele que viria libertar. Marcos visa mostrar de que forma Cristo cumpre essa expectativa, de que forma as promessas feitas por estes homens, por estes profetas e tantos outros do Antigo Testamento, as tipologias, os sacrifícios do Antigo Testamento, de que forma isso apontava para o Messias e de que forma Cristo é aquele que vem cumprir essa expectativa, de que forma essas promessas se tornam realidade. Então nós temos essa narrativa do início do ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos, se você reparar, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Só para ilustrar para você como ele é dinâmico, há uma expressão que você vai se deparar com ela durante todo o livro, mas especialmente até o capítulo de número 11, que é a expressão imediatamente, ou logo em seguida, ou logo após. Então você tem uma narrativa e diz, imediatamente saiu para tal lugar. Logo em seguida foi para tal lugar. Logo depois se retirou. Você tem essa expressão, que é a expressão no grego, eutus, ela é repetida 41 vezes durante esse evangelho. E a grande parte, 80, 85, 90% dela é até o capítulo de número 11. Para frente, onde especialmente Marcos fala da paixão de Cristo, a semana da paixão, Marcos ali ele detalha mais, ele já não é tão rápido ali. Mas até o capítulo 11 é muito dinâmico. E é por isso que nós já temos no primeiro capítulo, versículo 14 e 15, o início do ministério de Cristo. Se
Se você olhar para os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que obtêm ali pontos de vista sobre uma mesma realidade, a realidade da vida de Cristo, o ministério de Cristo começa a partir do capítulo 4, tanto em Mateus quanto em Lucas. Mas Marcos é dinâmico, Marcos ele é acelerado, né? Trazendo para o nosso linguajar. Marcos é acelerado. Mas, quando ele vai trazer então essa narrativa do início do ministério de Cristo, ele traz ainda algumas informações antes. Então nós temos ali a informação do primeiro capítulo, primeiro versículo, este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e aí ele apresenta João Batista e fala acerca da pregação de João Batista. E aí, João é aquele que abre o caminho para Jesus Cristo, e João declara que esse Jesus Cristo, ele é o Messias, porque ele tem uma marca fundamental, que o próprio João não tinha, ou não expressava com tanta potência. Ele diz ali a partir do versículo 8 desse primeiro capítulo: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que os batizará com o Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, na condução plena do Espírito Santo. E isso acontece logo em seguida. João Batista ele dá essa declaração. A narrativa seguinte que nós temos é a narrativa do batismo de Cristo. E no batismo de Cristo nós temos o Espírito Santo descendo e, de fato, empoderando Jesus Cristo para que ele pudesse, então, iniciar a sua missão. O batismo é uma narrativa maravilhosa porque ela mostra o Deus Trino em ação. Mostra a Trindade em missão. A missão de Deus é a missão do Deus Trino. E quando nós falamos da missão de Deus, é esse relacionamento perfeito da Trindade em direção a mover a redenção na história. Então nós temos a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é aquele que dá identidade ao Filho. Quando os céus se abrem, uma voz é ouvida: este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. É a identidade dele, é o Filho amado. E o Espírito Santo é aquele que derrama o poder sobre Cristo, o Deus Filho, ao ponto em que o Deus Filho, Jesus Cristo, Deus encarnado, mesmo Deus em essência, em natureza, é aquele que vai cumprir a missão. É o Deus Trino em ação. E missão que é imediatamente, para usar a literatura de Marcos, que é imediatamente iniciada após a prisão desse profeta João Batista. O texto que nós lemos diz que no versículo 14, e depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Jesus é aquele que vem manifestar o reino. Jesus é aquele que caminha na manifestação do reino. E num primeiro momento, Jesus ele vem mostrar aonde as expectativas daqueles homens, daquelas mulheres, deveriam estar. Eles tinham uma expectativa. Cristo vem realinhar as expectativas deles. Cristo mostra que as expectativas deles devem estar nele, porque é um caminho de manifestação, em primeiro lugar, é uma manifestação que se revela para todos. A manifestação do reino é de alcance global. É para todos. E por que isso realinha as expectativas, especialmente dos religiosos mais proeminentes da época de Jesus Cristo? Porque eles tinham uma expectativa de que quando o Messias viesse, ele se revelaria ou se manifestaria essencialmente em Sião, ou Jerusalém, no centro religioso principal dos templos. E quando nós olhamos para os templos de Jesus, Jerusalém.
A expectativa deles era que este Messias, quando ele viesse, ele se revelaria essencialmente a Jerusalém. Jesus vai, obviamente, se manifestar lá, mas o que nós vemos no primeiro passo, a primeira dinâmica, o primeiro trilhar de Cristo não é para Jerusalém, é para a Galileia. E por que isso significa que a manifestação do reino é para todos? Porque aqueles que estavam em Jerusalém achava que o Messias se revelaria especificamente a eles, porque eles eram aqueles que detinham a pura e sã interpretação das Escrituras, eram aqueles que serviam, que obedeciam à lei a tal ponto de merecerem esse grande privilégio. A expectativa deles era de Sião, era de Jerusalém, porque eles estavam fundamentados nisso aqui, ó. Uma profecia de Isaías, no capítulo 52, versículos 7 e 9, diz assim, ó: que formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. Sião foi o primeiro centro religioso que Israel teve, antes de Jerusalém. Posteriormente, Jerusalém passou a ter essa proeminência religiosa, lá ficava o templo do Senhor. Então a expectativa era que o Messias se revelasse, se manifestasse no grande centro religioso, que ainda era Jerusalém. Essa era a expectativa, isso era o aguardado. Mas Jesus vai para Galileia. Galileia é o completo oposto a Jerusalém. Jerusalém é sul, Galileia é norte. Porque a manifestação do reino é para todos. E a Galileia era considerada a região dos desprezados, dos esquecidos, dos que não tinham importância religiosa, porque o grande centro religioso era Jerusalém. Mas Jesus vai para Galileia, Jesus vai para os esquecidos, Jesus vai para os desprezados, Jesus vai para os religiosamente indignos. Jesus vai para os sujos aos olhos dos proeminentes religiosos. Porque a manifestação do reino é para todos. Não é apenas para aquele que tem a proeminência religiosa, não é apenas para a elite religiosa, seja dos tempos de Jesus, seja dos nossos tempos. A manifestação do reino é para todos. É para todos. Para Jesus, as pessoas são importantes, independentemente da consideração delas perante a religiosidade da época, do primeiro século. É essa a expectativa que Jesus rompe. É com esse olhar, é esse tipo de olhar que Jesus traz uma nova dinâmica. Ele começa a mostrar para aqueles homens e para aqueles religiosos especificamente que haviam muitos equívocos na forma como a qual eles interpretavam as Sagradas Escrituras. A forma como eles esperavam e como eles olhavam que seria a manifestação do reino de Deus. E a expectativa equivocada, a expectativa errada, muitas vezes traz letargia. Faz com que se pare no tempo, com que não se compartilhe as verdades do reino dos céus. A letargia, porque se a expectativa é que o Messias viria essencialmente no grande centro religioso, se revelaria e daria autoridade aos grandes religiosos dos tempos, logo, esse reino só poderia ser real em Jerusalém. Então, pouco me importa os outros lugares. Então, veja que a expectativa deles faz com que a teologia deles, a forma deles enxergarem e interpretarem as Sagradas Escrituras, é a forma como a qual eles vivem. Se o Messias só se manifestará em Jerusalém e se revelará aos grandes religiosos, logo, eles ficam concentrados ali, centralizados ali. Logo, portanto, há pouquíssimas
outras regiões que sejam importantes, ou nenhum outro lugar é tão importante quanto Jerusalém. Eu não sei quem aqui assistiu aquela série The Chosen, e numa cena da série, quando Cristo cura o homem da mão ressequida numa sinagoga da região da Galileia, aqueles religiosos que vão denunciar Cristo, eles falam assim: agora os grandes rabinos de Jerusalém vão olhar para nós, porque esse homem cometeu um ato de ofensa contra a nossa lei, e isso aconteceu aqui. Logo os olhares estarão voltados para cá e nós teremos importância aos olhos dos religiosos de Jerusalém. Isso mostra que, embora os olhos voltariam por causa da condenação de Cristo, por causa da denúncia a Cristo, porque ele tinha realizado um milagre dentro da sinagoga num dia de sábado, isso mostra que mesmo as sinagogas, os lugares religiosos dos judeus, em outros lugares que não Jerusalém, eram completamente esquecidos. Completamente esquecidos. Só que a manifestação do reino é de alcance global. É para que todos ouçam. É para que todos vejam. É para que todos percebam. A manifestação do reino é para todos. Há um estudioso bíblico chamado Kevin Van Hooser, que ele define as Sagradas Escrituras dessa forma: a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Tem muito crente achando que a Bíblia é livro para cristão, pura e simplesmente, e que ele tem o poder e o domínio sobre esse livro. A Bíblia é a revelação de Deus para toda a humanidade, para todas as pessoas. Nós não somos islâmicos que detêm poder sobre o Corão lá não, gente. Eles têm livros específicos, nós não. Nós temos um livro que é a revelação da redenção para a humanidade. Ele não é de uso exclusivo nosso. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, porque a manifestação do reino é de alcance global, é para todos. Porque se nós pensarmos que a Bíblia e a revelação de Deus é apenas algo específico para nós, voltado para nós, encerrado em nós, delimitado a nós, isso vai causar letargia. Se eu não entendo que a revelação de Deus é uma revelação que deve ser disseminada e compartilhada com todas as pessoas, e penso que ela é um livro limitado ao contexto religioso, eu só vou falar de Cristo no meu contexto religioso. Eu vou ficar focado com as minhas expectativas apenas dentro do contexto eclesiástico, religioso. Apenas no momento em que alguém passa dessa porta para dentro, ou que eu passo dessa porta para dentro, aí eu vivo a realidade do reino de Deus. Mas a partir do momento que eu piso para fora, não. As expectativas equivocadas, os olhares equivocados causam letargia. Nós ficamos esperando as coisas acontecerem apenas aqui, e a falar de Jesus às pessoas à medida que as pessoas entram aqui. A gente não se dispõe a viver a realidade do reino fora daqui. Fora daqui a gente fica quietinho. Jesus Cristo vai para Galileia, desprezados, destruídos, indignos, sujos, pecadores miseráveis. A manifestação do reino, queridos, é de alcance global. Sabe o que é letargia? Eu vou te dar um exemplo de letargia usando a minha vida. Eu trabalhei numa lavanderia por 6 anos. E havia um rapaz que prestava serviço para nós, um tipo de serviço para nós. Ele ia lá a cada 2 semanas, às vezes de uma em uma semana, ele sempre estava por lá.
Eu demorei para falar de Jesus para esse cara 5 anos. Isso é letargia. Isso é achar que o reino de Deus é uma realidade apenas para quem está dentro das igrejas. E aí quando eu falei de Jesus Cristo para ele, eu falei... A gente brincava bastante. Eu tinha amizade com ele, não era um cara desconhecido, porque quando ele chegava lá, a gente brincava, a gente trocava ideia, ele gostava de rock, chegava com o carro lá, som nas alturas, a gente brincava. E eu fui falar de Jesus Cristo para o cara 5 anos depois que eu o conheci. E quando eu falei para ele, ô meu jovem, Jesus Cristo te ama, cara. Aí ele olhou para mim e falou, ô, você é crente? Eu também sou. 2 letárgicos. 2 mortos. E aí, como a gente é, né? Eu demorei 5 anos, mas quando o cara falou isso, eu falei, aí eu cresci, né? Eu falei, mas por que você não falou de Jesus Cristo para mim nenhuma vez? Aí ele falou, eu não sei sua religião, vai que você não gosta. Aí eu falei, meu amado, nós 2 somos 2 equivocados. Eu e você somos 2 miseráveis. E você mais ainda. Você tem que falar de Cristo, você não tem que pressupor se a pessoa tem outra religião ou não, você tem que falar de Cristo, porque a manifestação do reino é para todos. Se a pessoa não quiser aceitar, beleza. Chacoalha a poeira das sandálias, vira as costas e está tranquilo. Mas fala de Jesus Cristo, meu amado. Porque a manifestação do reino não é só para quem tem a mesma religião que a sua. O alcance e a manifestação do reino, a revelação, o se fazer conhecido do reino de Deus é para todas as pessoas. Letargia. A nossa missão, ou a nossa coparticipação da missão de Deus é de fato participar daquilo que o Deus Trino está realizando. E o que o Deus Trino está realizando na história, especificamente aqui nessa primeira parte da nossa reflexão do livro de Marcos, do texto de Marcos? É para todos. A nossa missão é participar do que o Deus Trino está fazendo. E o Deus Trino, por meio da identidade do Pai, dada a Cristo, do poder do Espírito Santo derramado sobre Cristo e da ação de Jesus Cristo, é de manifestar-se a todas as pessoas, inclusive os esquecidos, inclusive os desprezados, inclusive o cara que presta serviço, que está passando por você todo dia, que você conversa com ele, que você acha ele legal e que você troca ideia com ele. Fala de Cristo para ele. Não seja letárgico como eu fui letárgico. A revelação, a manifestação do reino de Deus é uma revelação para todos e ela não vê roupa, não vê trejeitos, não vê situação social econômica, não vê lugar, não vê status religioso, porque a revelação é de alcance global. O que vai acontecer, ou seja, se ao você falar a pessoa vai receber ou não vai receber bem, pouco importa para nós como a pessoa vai receber. A parábola do semeador. Pouco importa o terreno, lança semente. Como as pessoas vão receber não é nossa responsabilidade. A resposta da pessoa não é nossa responsabilidade. Porque se nós estamos fazendo isso no poder do Espírito Santo, coparticipando da missão que é dele, ele quem está administrando toda a realidade, toda a resposta, toda a situação que envolve aquilo que não cabe a nós, aquilo que nós não temos poder para definir, para esperar, para mudar. Ele é transformador, ele é regenerador, ele é aquele que age. Porque quando nós ficamos focados no resultado, isso retrai. Porque a gente não gosta de ser rejeitado, não é? Ninguém gosta, eu não gosto de ser rejeitado. Então, às vezes a gente fica... Se eu falar para essa pessoa, ela vai virar as costas para mim, e eu não gosto de ser rejeitado, então não vou falar. Porque a gente quer que a pessoa ouça, receba bem, nos agradeça, se ajoelhe, se converta, caia a água do céu, já batize a pessoa no mesmo instante.
Nós participamos de um processo, queridos. E quando nós entendemos que o reino, a manifestação do reino é de alcance global, e nós, então, falamos com as pessoas nessa perspectiva, nós sabemos que nós participamos de um processo. E essa pessoa estará, se Deus mover o coração dela, passando por outras pessoas, e outras pessoas falando de Cristo, até que vai chegar um momento que o Espírito Santo vai atraí-la de uma tal forma que ela não conseguirá resistir. Nós precisamos de um realinhamento de expectativa, e é isso que Cristo faz com os religiosos lá do primeiro século, é isso que Cristo faz comigo e com você. Ele está dizendo para mim e para você, não esperem, queridos, vão. E muitas vezes as pessoas vêm, igual o cara ia lá, no lugar onde eu trabalhava, e ainda assim eu não fazia nada. Cristo está dizendo, vão. O reino se manifesta aqui dentro, mas ele também se manifesta lá fora. Ele se manifesta a cada um de vocês e ele se manifesta também a todas as outras pessoas. Deus se faz conhecido a todas as outras pessoas. Se revela também a todas as outras pessoas. A manifestação do reino, um caminho de manifestação do reino implica em uma realidade que é de alcance global, mas também implica numa realidade que é real e urgente. Cristo vai a Galileia pregando o evangelho. Cristo está dizendo, o reino é real. O reino é real. Porque ele diz, o tempo é chegado. O tempo é chegado. Essa expressão, esse verbo aí que está traduzido, né, chegado, ela tem um sentido de algo que se completou. Algo que se encheu e por isso ele se revelou. Ou seja, não precisa de mais nada para que isso possa ser manifestado. O reino já encheu-se completamente, por isso ele se manifesta. É isso que significa o tempo é chegado. Deu o tempo pleno. O reino é real. Não há mais nada o que se esperar. A expectativa que vocês têm, o grande aguardo que vocês têm do Messias está se cumprindo agora. É isso que Cristo está dizendo. E não apenas isso, mas Cristo está dizendo, ó, o reino está próximo. Então o tempo é chegado, ó, pregando o evangelho, dizendo, o tempo é chegado, se completou, cheio, plenitude. O reino de Deus está próximo. E não é uma proximidade de tempo, temporal, é espacial, é espaço. Cristo não está dizendo assim, olha, o reino está próximo, então esperem aí, daqui 2 dias, 3 dias, 5 dias, 1 minuto, 2 minutos, não é tempo. Cristo está dizendo, ó, o reino está próximo, pega nele, toca nele. Porque ele está dizendo, o reino sou eu. E eu estou próximo, eu estou aqui na frente de vocês, peguem no reino, toquem nele. O reino está próximo, o reino é real. Cristo está dizendo, o reino é real porque eu sou real. Você pode ter contato com ele. Cristo é aquele que se manifesta como o próprio reino de Deus. Ele está dizendo, eu sou o reino de Deus. Cristo cumpre fielmente a profecia de Isaías, que clamava à espera daquele Deus que reinaria, aquele Senhor que retornaria, o consolo e a remissão do povo dele. Jesus, ele é tanto mensageiro quanto a própria mensagem. A manifestação do reino é real e ela é urgente. E se há algo que nos torna letárgicos, queridos irmãos e irmãs, é a falta do senso de urgência no anúncio da palavra. Nós perdemos o senso de urgência. A gente sempre quer deixar para depois, como eu deixei para depois. E sinceramente eu não sei o que eu fico esperando. O que nós ficamos esperando. Se a gente recebe uma notícia boa, algo que a gente aguardava, que nos traz felicidade, que nos traz algum tipo de recompensa, a gente corre contar, não é, para as pessoas que são mais próximas. O dia que eu fiquei sabendo que eu ia ter filho, a Natiele falou assim para mim, espera 3 meses.
Não vai contar para ninguém, porque tem muito risco nesse primeiro período. Pai, tinha pessoa de registro que já sabia que eu ia ter filho. Que eu achei que a Natiele nunca ia conhecer, mas a gente foi pastorear em registro. E ela conheceu as pessoas que eu tinha falado, que eu tinha conhecido numa conferência. Eu tinha conhecido uns pastores numa conferência lá em São Paulo. Falei, eles nunca vão conhecer minha esposa mesmo, eu posso falar, porque eles vão até orar por isso, né? E aí eu contei. Eles perguntaram se é casado. Eu falei, sou. Tem filho? Aí eu lembrava, né? A voz da minha esposa, 3 meses, não conta. A ansiedade aqui, ó. Eu falei, tenho, ela está grávida de 2 meses. Não vão conhecer ela mesmo, está tranquilo. No outro ano a gente foi pastorear em registro e o pastor era pastor de uma outra igreja na cidade. E a mulher dele chegou para minha esposa e falou, a gente orou para o seu filho quando você estava grávida de 2 meses. Ela falou, mas como é que você sabia? E eu fiz assim na hora, né? Eu saí. Porque a gente não se aguenta, porque uma notícia maravilhosa, uma notícia boa, a gente não se aguenta para contar. Agora, quando a gente tem a notícia mais maravilhosa de todas, que é capaz de salvar a vida de todo aquele que está desagraciado, desgraçado na vida, a gente não tem o mesmo entusiasmo para contar. Eu não tenho o mesmo entusiasmo para contar. A mensagem, a manifestação do reino, um caminho de manifestação do reino, ele é real, mas ele é urgente, há um senso de urgência, porque as coisas estão se perdendo, estão se deteriorando, estão se corrompendo cada vez mais. E aí, se você tem dificuldade de falar diretamente do evangelho para alguma pessoa, que eu também tenho dificuldade, você pode, pastor, para você é fácil. Eu tremo, gente. Sabe qual é a minha tática? Falar para orar pela pessoa. Orar com ela. Para mim é mais fácil falar do evangelho na oração do que às vezes no tete a tete. É difícil uma pessoa recusar a oração. Acho que na minha caminhada, até hoje, apenas uma pessoa recusou oração. E ali você fala do evangelho na oração. É uma tática que eu uso. Que eu falho muitas vezes, mas quando eu obedeço a Cristo, muitas vezes é dessa forma que eu caminho. Né? E não é fácil para mim, queridos. Eu tremo quando eu vou falar, porque é uma responsabilidade grande. A gente tem medo da rejeição, eu tenho medo da rejeição, que não poderia ter. E isso me faz letárgico, isso nos faz letárgicos, mas é preciso. Essa é a missão de Deus na qual eu e você, nós participamos. E quando a pessoa pedir oração para você, não fala assim, eu vou colocar num grupo lá e depois a gente ora por vocês. Ora na hora, amado. Porque quando eu falo isso, eu esqueço. Quando eu falo que eu vou orar depois, passou. Porque a nossa rotina é tão insana, e a gente fica tão no piloto automático, que você fala, não, eu vou orar. Você não ora. Ora na hora, naquele momento. Eu me lembro da ocasião que nós fomos lá, eu, a dona Cleusa e o seu Sidney lá na casa de repouso visitar a dona Ilse. E ali no momento que a gente estava sentadinho, eu, o seu Sidney e a dona Cleusa, e a dona Ilse aqui no meio, e ali uma enfermeira bateu na porta, ela passou, a porta estava aberta, ela passou, e ela disse assim baixinho, né? Ela colocou a cabecinha para dentro assim, ela disse, eu queria que vocês orassem por mim aí, tá bom? Vocês colocam aí o meu nome em oração? Eu falei, não coloco não, filha, vem aqui. Ela falou, não, mas não pode, o pessoal vai ficar bravo. Eu falei, não, fecha a porta. Eu puxei ela, fechei a porta. Vamos orar junto. Mas se pegar, depois não entro. Se eles olharem orando, não entro, não tem problema. Mas a pessoa pediu oração, ela está precisando naquela hora, naquele momento. Aquilo é alívio, aquilo é paz, aquilo é reconforto, porque a mensagem é urgente, é real. As pessoas precisam de algo urgente. Ore com ela. Pastor, mas não é lugar. Não tem lugar. Não tem lugar. Tem momentos, se a pessoa... É para que você faça a ponte, mas porventura, se a pessoa falar, não nega, gente. É Deus escancarando a oportunidade para você. Está falando, se você tem medo de falar, de querer orar com a pessoa, deixa que eu mando aí, eu bato na sua cara a oportunidade. Aí a gente fala, não,
Não, eu vou orar depois. Tem muita gente que ora depois, que anota e ora, mas ora na hora também, porque isso vai trazer o alívio para o momento. A mensagem é urgente, ela é real, tá, queridos? Isso traz paz ao coração naquele momento. A manifestação do reino, ela é real, é real. Cristo é real, Cristo é vivo e ela é urgente. E o outro apontamento que esse caminho que manifestar o reino nos leva ou nos mostra é que esse caminho que manifesta, que revela, que se faz conhecido o reino de Deus, ou que faz conhecido o reino de Deus, é transformador ou transformadora. A manifestação do reino é transformadora. Transformadora porque ela tem poder de trazer à vida daqueles que estão ouvindo mudança radical de vida. Mudança radical. Cristo está dizendo, ele diz, né? Pregando o evangelho, dizendo, é chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. São dois verbos que estão no imperativo. Vocês já me ouviram falar que quando um verbo está nesse modo, que nós chamamos de imperativo, ele denota uma ordem. É uma ordem de Cristo, ou ele denota um sentimento profundo de realização daquilo que ele está dizendo. Então, por exemplo, Cristo está dizendo, arrependei-vos e crede. É um desejo profundo, do fundo do âmago de Jesus, que aqueles que estão ouvindo a mensagem arrependam-se e creiam. Isso que o imperativo significa. É um desejo de Cristo de que quando ele pregue a palavra e que as pessoas ouçam, que haja arrependimento e que haja fé, o crer. E arrepender-se, essa expressão aqui, ó, metanoel, ela, segundo o léxico bíblico, ela significa isso aqui, ó, ter uma mudança de si mesmo, coração e mente, que abandona as disposições anteriores e resulta em uma nova pessoa, um novo comportamento. Isso que significa arrependimento. Abandonar as disposições anteriores e se propor, em resposta àquilo que Cristo fez e faz, a uma nova vida. E aí nós podemos perguntar, mas Cristo está pregando na Galileia, ainda que eles não são da elite religiosa, ainda que eles não sejam proeminentes ou dignos aos olhos dos religiosos de Jerusalém, eles são religiosos. Em alguma medida, eles são religiosos. Do que eles precisam se arrepender? Eles já não serviam o Deus de Israel? No que eles precisam crer? Cristo está pregando para eles. Eles já não tinham fé? E a expressão crer aqui significa depositar a confiança em algo. Então, nós podemos imaginar, e uma pergunta que nós podemos fazer para o texto, se Cristo está falando para eles realinharem a confiança deles em alguma coisa, aonde que eles estão depositando a confiança deles? Não é no Deus de Israel? E o Deus de Israel não é o mesmo Deus que se revela em Jesus Cristo? Cristo promove por meio da sua revelação uma completa mudança de expectativa, porque aqueles judeus, eles eram condicionados por aqueles que interpretavam as Escrituras, a depositar a confiança deles especificamente na lei de Moisés. A lei de Moisés era o grande objeto de fé, no sentido de que ela poderia redimi-los. A lei poderia restaurá-los. A observância da lei, a observância dos mandamentos, poderia denotar uma vida nova, um novo comportamento. Mas Cristo está falando para eles depositarem a confiança deles aonde? Arrependei-vos e crede no Evangelho, que é a boa nova de Deus. Ou seja, é a mensagem que emana de Deus e tem como próprio conteúdo Deus. E outra pergunta que nós fazemos para o texto: o que é que emana de Deus e é o próprio Deus? Jesus.
João, capítulo 1, versículo 1 diz: e no princípio era o verbo, e verbo aqui pode ser traduzido por palavra. Então leiamos: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Aqueles homens estão depositando a confiança deles em algo que não tem poder para redimi-los. Não é a lei que vai redimi-los. Não é a esfera mosaica que vai redimi-los. Não é ela que vai salvá-los, pelo contrário, a lei condena. A lei condena, essa é a lógica de Paulo. Porque simplesmente ninguém dá conta de cumprir. Ninguém dá conta de cumprir por si mesmo a lei. Logo, aquele que não cumpre a lei é réu de condenação, é condenado. Então a lei não redime, não salva, ela condena. Ela encerra. Cristo está desafiando aqueles homens a colocarem a expectativa e os seus olhares nele. Lembra nossa introdução? Que aquilo que eu vou falar até que eu morra é que nós não damos conta de fazer e por isso nós olhamos e nos vinculamos àquele que dá conta de fazer e realizar? Nós não damos conta de cumprir a lei, mas Cristo é aquele que dá conta de cumprir a lei. O alvo da confiança, do crer, ou seja, o arrependimento, o deixar disposições anteriores. E crer é deixar de confiar em algo que não pode trazer a redenção e colocar a sua expectativa naquele objeto, gramaticalmente falando, objeto, que Cristo não é objeto, obviamente, que pode redimir, que pode salvar, que pode restaurar, porque a manifestação do reino é transformadora. Em Cristo, ao contrário da lei, não há condenação. Se na lei há condenação, em Cristo não há condenação. Como Paulo diz na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A suficiência não está na nossa capacidade, na capacidade daqueles homens ou na capacidade de qualquer outra pessoa em observar a lei. A suficiência está em Cristo. A manifestação do reino é transformadora. É isso que Cristo quer que aconteça com aqueles que ouvem o Evangelho hoje. Cristo quer que aqueles que ouvem o Evangelho hoje, e esse também deve ser o meu e o seu desejo, eles saibam que a suficiência para a restauração, para a transformação está na pessoa dele, e não em qualquer capacidade nossa de observar os mandamentos de Deus. Porque se você pensa que você consegue observar os mandamentos de Deus sem estar em Cristo Jesus, falha sua, está condenado, fecha a conta, passa a régua. Cristo é aquele que dá conta de cumprir. Cristo, ele diz em Mateus: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la, eu vim para enchê-la. É a mesma expressão lá usada do encher, cumprir, é chegado. Cristo é aquele que completa a lei. Sem Cristo a lei não teria sentido nenhum. Sem Cristo a lei não tem validade, porque ela condena, ao passo em que Cristo é aquele que restaura, porque a manifestação do reino é transformadora. Então não é porque somos bonzinhos, não é porque somos boazinhas, porque o bonzinho e a boazinha caminham para a condenação se eles não estiverem fundamentados em Cristo Jesus. Porque ninguém é bom o tempo todo e plenamente, a não ser aquele humano perfeito e real que é Jesus Cristo. Então a sua e a minha suficiência deve repousar nele e apenas nele. Arrependei-vos e crede. O mesmo imperativo usado por Cristo para confrontar as expectativas daqueles homens dos primeiros séculos é o mesmo imperativo e o mesmo desafio que nos é evocado, que é vivo e eficaz hoje. E isso nos revela algumas coisas, porque se nós precisamos nos arrepender, queridos, é porque as nossas disposições naturais, a nossa natureza, antes do alcance de Jesus, é completamente corrompida e necessita urgentemente de transformação, porque o caminho da manifestação do reino é completamente transformador. Outra situação é que após o alcance de Jesus Cristo nós temos uma nova vida, um novo comportamento. Quem
presta bem atenção, quem usa sua natureza rebelde para justificar uma vida de pecado deliberado e constante, não está numa nova vida em Cristo Jesus. Porque essa nova vida sugere um novo comportamento. Não significa também que você não vai errar, só que o erro se torna uma exceção e não mais uma constante em nossas vidas. O erro dói, machuca, envergonha, após o alcance de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Creia que apenas Jesus tem o poder de realizar toda essa transformação. Ele é o conteúdo da mensagem e Ele é a própria mensagem. Ele é a boa nova. Ele é o objeto sobre o qual nós devemos depositar a nossa confiança, queridos. Não tente ser bonzinho para merecer o olhar benevolente de Jesus. Esteja em Jesus e Ele nos fará sermos o que Ele quer que nós sejamos. Uma nova vida, um novo comportamento, uma nova história, transformação. Tim Keller, um estudioso bíblico, ele tem uma frase muito interessante que nos mostra um pouquinho dessa relação entre obediência e aceitabilidade. Ele vai dizer, a religião diz para vocês, você obedece, portanto, você se torna aceito. Só que o Evangelho muda completamente essa expectativa. Jesus Cristo muda completamente essa expectativa. Então ele vai dizer, o Evangelho diz, você é aceito. Então só a partir daí você é aquele que pode obedecer. Não se trata daquilo que nós fazemos, mas se trata daquilo que Cristo fez e faz. Ele é o objeto, Ele é a verdadeira e única expectativa. Cristo é a verdadeira e única expectativa. A segunda vez que nós fomos lá visitar a dona Ilse, de novo o trio Parada Dura, eu, a dona Cleusa e o seu Sidney, fomos lá visitar a dona Ilse por uma segunda vez, e a gente não ficou no quarto, a gente ficou no corredor. A gente ficou ali no corredor e passou uma outra moça, não era a mesma, né? E ela viu que a gente estava administrando a Santa Ceia para a dona Ilse. Aí ela disse assim, eu sinto tanta falta de participar da mesa do Senhor. Aí eu parei assim, eu falei para ela, mas por que você não participa? Ela falou, eu sou cristã, sabe, eu nasci num lar evangélico, mas eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Eu não faço por merecer participar da mesa, embora eu sinta falta. Aí eu disse para ela, você está vendo todos nós aqui? A gente também não merece. Nós também não merecemos. Nenhum de nós aqui é mais digno do que você. Nenhum de nós é mais merecedor do que você. Cristo é digno. Cristo é o único que poderia merecer alguma coisa. Então, se fundamente nele. Eu falei para ela. Esteja nele, foque nele, se vincule nele. Se você estiver fundamentado em Cristo, e se você faz um juízo de si mesma, e que a partir desse momento que você faz o juízo, você sabe que você não deve viver uma vida de pecado, mas que porventura você possa vir a errar, mas o pecado é apenas uma exceção e não mais uma constante. Você não é apenas convidado a participar da mesa, mas você deve participar da mesa. Acho que ela agradeceu e foi embora. Nós não somos merecedores, queridos. Não se trata daquilo que eu e você podemos fazer, mas daquilo que Cristo já fez. O Evangelho, a manifestação do reino, ela é transformadora. Jesus é o cumprimento de todas as profecias antigas. Jesus é o Deus Rei, é o Rei que retornou. Ele é o consolo e a remissão do povo dele. Caminhar na manifestação do reino é algo global, é para todos. Se eles irão ouvir, ser alcançados pelo poder do Espírito, não cabe a nós esse tipo de julgamento. Mas a manifestação do reino é fazer esse Jesus Cristo, que dá conta de cumprir aquilo que a gente não dá conta de cumprir, conhecido. É revelar o poder desse Jesus Cristo que é merecedor e por causa do sangue dele nós somos feitos merecedores.
Nós somos feitos justos por causa dele. Essa manifestação ela é real e urgente. Mas maravilhosamente ela é transformadora. E ela só é possível por meio de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos capacite a essa vida de entrega, queridos. Em que eu e você passamos da letargia à coparticipação da missão do Deus Trino. Só podemos fazer isso por meio da capacitação do Deus que habita em nós, Deus Espírito Santo. Que Ele nos capacite a essa vida, essa tarefa. Vamos orar, queridos, silenciosamente. Coloque seu coração diante de Deus, a sua vida diante de Deus. Veja se esse desafio ele faz sentido para você, ele é real para você. Que ele seja real para você e faça tanto sentido para você quanto ele faz para mim. Ele me desafia a todo tempo, a todo momento. Oremos, queridos. Querido Deus, obrigado porque Sua palavra ela nos confronta, ela nos desafia, mas ela também é conforto, imenso conforto, em saber que essa manifestação chegou até nós, porque ela era para todos, ela é para todos, ela chegou até nós, porque ela é real e urgente, ela alcançou as nossas vidas e transformou as nossas vidas, porque ela é transformadora. Obrigado porque Jesus realiza e realizou aquilo que nós nunca poderíamos realizar, e por isso que nós então colocamos a nossa confiança nele, para que por meio dele, a partir dele e apenas por ele nós possamos caminhar os caminhos que ele propõe, aquele que é o único caminho, a única verdade, a única vida. A partir dele nós podemos andar os passos que ele andou. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que nós possamos pensar nessa missão com muita seriedade, com urgência, com amor às vidas, especialmente aos esquecidos, aos ignorados, aos desprezados, não apenas, mas especialmente, porque a manifestação do reino é para todos. Nos ajuda, Espírito Santo. Porque se depender de nós, nós viveremos em letargia. Nos tira da letargia. Derrama mais da Tua presença para que nós possamos ser entusiasmados e energizados para o cumprimento dessa missão. Missão da Tua igreja, a missão que Cristo instaura, inicia com o reino dele, é a missão que a igreja continua hoje.
participa hoje. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti, Deus. Amém.